Olá, gente, eu vim dar continuidade aqui no nosso trabalho, tá? Vou desfocar aqui pra poder ver melhor, ó. Eu já costurei de um lado. E aí, vamos costurar do outro lado e nos ombros também, tá? Vou pegar aqui a agulha de tapeceiro, tá bom? Cortou um pouco a imagem, tá? Mas você só pega a linha e insere na agulha de tapeceiro, tá bom? Pra fazer essa costura aí. Ó, peguei aqui. E aí, é só colocar lá. Eu peguei os dois fios, tá? Então, a gente vem aqui bem nessa pontinha aqui, ó. No último pontinho. E coloca a agulha, tá? Bem na ponta mesmo. E lá embaixo. E do outro lado também. Dá uma puxada, deixa o fio bem longo. Não muito longo a ponto de sobrar muito, tá? Pra não jogar fio fora. Pronto. E a dinâmica aqui, ela é bem simples, tá? Você vai juntar o branquinho com o branquinho ali e vai fazer ponto com ponto aqui na lateral, ó. Como se fosse uma costura de roupa normal. Você insere de um lado, insere do outro e puxa. Insere de um lado, insere do outro e puxa. Não tem segredo, tá? A costura, ela é somente assim. Somente isso. Pega de um lado, do outro, puxa, tá? Pode pegar bem no meio do ponto ali, tá? Então, é isso. Você vai fazer isso daí até chegar lá em cima. Ó, tô fazendo até chegar aqui em cima, viu? Não tem segredo. Você puxa bem até chegar ali na curva que a gente fez. Eu vou fazer até essa parte branca aí. E aí, eu vou fazer um arremate aqui no final. Vendo? Puxou, insere lá por dentro e puxa, que aí dá um nozinho. Daí, é só cortar. Ficou assim a nossa costura. Agora, a costura de cima, você vai fazer a mesma coisa. Costura aqui de cima, você junta, né, ponto com ponto. Aqui é mais fácil porque não é na lateral, então, você entra no ponto da frente e depois no ponto de trás. Cadê? Peguei a agulha aqui de tapeceiro, inseri a linha que eu deixei sobrando ali em cima, lembra? Que a gente cortou um pouco longo pra fazer isso. Então, eu vou inserir lá no ponto de trás, puxo. Viu? São 15 pontos, né? Então, você pega em um, pega em outro, pega em um, pega em outro, ó. Insiro no da frente, insiro no de trás e puxo. Insiro no da frente, no de trás e puxo. E é a mesma coisa que a gente fez lá na lateral. Essa parte é bem facinho mesmo. Aí, a gente pega o último ponto, ó. Pegou e faz o arremate. Viu? Depois é só cortar ali, puxa bem, né? Pra dar um nozinho, faz o corte e depois faz o outro lado. Ó, ficou assim, tá vendo? Fica bem bonito, ó. Bem retinho, tá? Aqui é o espaço onde a gente vai fazer as mangas.
aqui e aqui. E aí, eu já vou fazer o acabamento dessa parte de cima pra agilizar, né, nosso trabalho aqui. Você vê, ó, que aqui é a parte de trás e lá a parte da frente. A parte de trás, ela fica um pouco maior do que a da frente. Só que o que acontece? Eu não quero essa linha branca aqui, porque senão vai ficar desigual. Então, eu resolvi cortá-la, tá? Se você quiser deixar, tudo bem. Vou fazer um corte aqui no meio, se caso vocês não queiram também, então eu resolvi gravar essa parte. Eu fiz um corte ali no meio e saí tirando com agulha mesmo de tapeceiro, tá? Só pra chegar até ali a parte da cava, ó. Cheguei ali, tem que tomar bastante cuidado pra não passar. E aí, vou fazer um arremate nesse último ponto aí, ó. Pronto, fiz o arremate. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só que o outro lado, ele é mais complexo, ele não sai assim fácil, né? Tem que tá tirando com a agulha. Tirei ele todo. Dou uma puxadinha, que ele já tem um nó normal dele. E aí, sim, a gente vai pro acabamento dessa parte aqui de cima, tá? Deixa eu cortar esses fios aqui pra não ficar muito grande na hora de esconder. Nós vamos começar aqui fazendo a volta com o fio azul, tá? Porque se a gente fizer com branco, vai ficar muita diferença nos pontos ali, né? Porque tá mudando de uma cor para outra. Então, com o azul já não vê essa diferença aí. Então, vou inserir, pode ser em qualquer lugar mesmo. Puxo aqui, dou aquele nozinho que eu sempre dou. Puxo lá de trás o fio e faço uma correntinha. A gente vai fazer essa volta aí de ponto baixo, tá? Ponto sobre ponto, ó. Só ponto sobre ponto, na lateral, só ponto baixo. Bem simples, bem fácil também. Os acabamentos, eles são bem facinhos, tá? Você faz toda a volta dele com ponto baixo nessa linha azul. Depois a gente vai vir com a linha branca. Ó. É a mesma dinâmica, não tem segredo. É só ir direto que vai dar tudo certo, tá? Só indo fazendo ponto baixo até chegar na outra ponta. Cheguei aqui, ó, na outra ponta. A gente fecha com um ponto baixíssimo. Arremata esse fio, corta. Dá uma puxadinha pra ficar firme. E ficou assim. Agora, a gente vai... Nós vamos inserir a linha branca, tá? Pra fazer o acabamento, ó, como ele fica bonitinho. Dei a linha branca. Pego, insiro em qualquer lugar também. Dou aquela puxadinha ali. Aquele nozinho. E puxo a minha linha lá. E aqui a gente vai fazer ponto alto, tá? Faço 2 correntinhas e faço a carreira todinha de ponto alto, ó. Ponto sobre ponto. Onde tem ponto baixo, eu faço ponto alto. Ponto alto sobre os pontos baixos que a gente acabou de fazer na linha azul. Só
ponto sobre ponto. Não tem segredo nenhum. E sigo fazendo desta forma. Terminando aqui, o próximo a gente fecha com ponto baixíssimo ali no topo das correntinhas que a gente iniciou. E a próxima carreira é de ponto relevo, ó. Tá vendo como é que fica? Então, eu vou inserir minha agulha aqui por trás e vou fazer 2 pontos. 2 correntinhas, perdão. Viu? Eu insiro por trás, porém o ponto fica pra frente. E o próximo, eu vou inserir pela frente e o ponto vai ficar lá atrás, ó. Viu? Ó, desta forma. Ponto pra frente. Isso, eu insiro por aqui e o ponto fica lá atrás. Isso aqui, o ponto fica na frente. Esse é o ponto em relevo, tá? A carreira todinha você vai fazer nele, ó. Aqui mais explicativo. Ele não é difícil, tá? E essa próxima carreira todinha vai fazer em ponto relevo. Pego um por trás, pego um pela frente, até chegar lá. Eu vou fazer 2 carreiras assim, tá? Terminei a carreira, tá? Como eu disse, fiz 2 carreiras de relevo, ó. Essa é a primeira e essas 2 de relevo, tá bom? Depois é só vir aqui. Eu perdi o ponto aqui. Não. A próxima é só relevo sobre relevo. A que tá por trás, você pega por trás, a que tá pela frente, você pega pela frente. Depois você vem nessa primeira carreira aqui e faz o ponto baixíssimo. Pra começar uma nova carreira de relevo, você faz assim, ó. Só relevo sobre relevo. Pra recomeçar uma nova. Como eu vou parar por aqui, então, só vou arrematar meu fio. Depois a gente esconde com agulha de tapeceiro. Olha como é que fica o acabamento. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui na parte de baixo, tá? Esse é o acabamento de baixo. A gente pega, insere o fio em qualquer lugar mesmo, tá? Eu tô escolhendo aí, mas em qualquer lugar você pode inserir esse seu fio. Vou inserir aqui mesmo. Pegar minha agulha. E vou inserir lá da mesma forma que eu insiro, que eu inseri das outras vezes, tá? Faço meu nozinho, puxo lá atrás, subo 2 pontos, 2 correntinhas. E aqui eu vou fazer ponto sobre ponto, uma carreira todinha de ponto alto, da mesma forma que a gente acabou de fazer lá no acabamento de cima, tá? Do ponto alto sobre ponto alto. Terminei minha carreira de ponto alto, fecho com ponto baixíssimo e venho fazendo minha carreira de relevo, ó. Pego pela frente, puxo, subo 2 correntinhas, que nem a gente acabou de aprender ali em cima, tá? Uma pego por trás, a outra pego pela frente e sigo da mesma forma. Toda a carreira, ponto por ponto. Lembrando que essa carreira aí de ponto alto, de baixo, ela tem que ser múltiplos de 2, tá? Não pode ser número ímpar, tem que ser número par, que pra dar certinho. E aí, sigo fazendo toda essa carreira, tá? É só uma repetição do que a gente acabou de fazer lá em cima.
Então, como a gente fez 2 carreiras de relevo aqui, a gente vai fazer 2 carreiras de relevo lá embaixo também, tá bom? E aqui eu já vou mostrar como é que faz a manga. Pego o meu fio. E eu vou dar um arremate nele aqui pra fazer as primeiras correntinhas. Eu vou fazer 50 correntinhas, tá? Pra essa manga. Mas aí você pode fazer na medida que você precisa. Lembrando que tem que ser múltiplos de 10 aqui na manga. Então, vou fazer minhas correntinhas e já volto. Terminando aqui minhas mangas, eu vou fazer o mesmo processo lá do início, ó. Pulei 2 correntinhas, na terceira eu faço ponto alto. E essa carreira eu vou fazer ela todinha de ponto alto. Eu só fecho quando eu termino a carreira, tá? Porque aí fica mais certo do que você fechar nas correntinhas, que a correntinha pode dobrar, tá? Então, faz toda essa carreira aí de ponto alto. Fiz a carreira de ponto alto, ó. Viu? Depois a gente vai fechar aqui, ó. No primeiro ponto. Bem lá no topo. A gente fecha. Viro o meu trabalho. Na próxima correntinha eu vou subir um ponto baixo, mais uma correntinha para dar a altura do ponto alto. Na próxima eu faço um ponto alto, então vão 5 pontos altos aqui. Lembra lá do início, quando a gente começou o trabalho? Então, é a mesma sequência, é o mesmo motivo, tá? 4, 5. 2 correntinhas. 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Faço 2 correntinhas, 10 pontos altos. Cheguei aqui no final, tô terminando meus 5 últimos pontos altos. Vão ficar 10, 5 com 5 é 10, e aí fecho com ponto baixíssimo, tá? Viro o meu trabalho, dou uma laçada na agulha, lá dentro do espaço, eu faço 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Uma correntinha de separação, mais 4 pontos altos aí dentro desse espaço. 1, 2, 3, 4. Viu? E aí, segue fazendo a mesma sequência que a gente fez aqui, ó. É o mesmo motivo, tá? E aí, nós vamos fazer essa sequência todinha até chegar depois da linha branca, tá? Depois de chegar na linha branca, nós vamos fazer até a metade do outro motivo, que é a das correntinhas, tá bom? Faz esse todo e até essa parte das correntinhas aqui. Fiz, ó. Fiz o motivo todinho, tá? Só ponto sobre ponto, até a linha branca. Fiz esse, e aqui eu tô na parte das correntinhas. E é aqui que começamos o nosso aumento, tá? Aqui, em vez de fechar, eu vou fazer mais um ponto alto. E agora sim eu fecho com ponto baixíssimo lá no ponto. Viu? Fica assim.
3 pontos altos no meio, tá? Eu vou ir virar meu trabalho no mesmo ponto aqui, ó. Faço um ponto baixo, subo uma correntinha, laço meu fio, no mesmo ponto faço um aumento aqui no meio, viu? Fiz 2 pontos nesse ponto do meio. Nesse próximo eu faço um ponto alto, e aí nesse espaço eu faço aquela continuação de 4 pontos altos, viu? 2, 3, 4. Nesse outro espaço eu faço 4 pontos altos, 2, 3 e 4. Nesse espaço eu faço 2 pontos altos. Nesse espaço, 4 pontos altos. E sigo fazendo assim, tá? Até chegar lá no final. Chegamos aqui, ó, aqui ainda ficou um ponto. E aí a gente faz esse ponto e fecha com ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho. Ó como é que tá, ó. Eu fiz 3 pontos embaixo e no ponto do meio eu fiz mais um aumento. Então, subi 2 correntinhas no mesmo ponto. Um ponto alto, que aí faz mais um aumento. E essa carreira eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, você vai subindo sempre fazendo um aumento ali no meio, tá? Essas carreiras todas. Até chegar na parte das correntinhas de novo. Ó, aqui é ponto sobre ponto. E cheguei no final. Chego no final, eu já fiz o meu aumento, então eu vou fechar com ponto baixíssimo. A próxima carreira, ela é a do fio branco, então só levanto o meu fio azul e insiro o meu fio branco. Peguei aqui nesse ponto, insiro ele, dou o meu nó, puxo ele lá atrás para fazer uma correntinha que equivale a um ponto baixo. No mesmo espaço, vou fazer um ponto baixo, ou seja, vou fazer um aumento aqui, tá? E aí, próximo é ponto sobre ponto. Se você quiser também fazer somente numa cor, para não ter que tá cortando muito fio, também pode, que aí você consegue fazer diretamente com um fio só, sem ficar cortando, tá? É que eu gostei desse detalhe aí da divisão de cores e preferi fazer dessa forma. Então, aqui você vai fazendo ponto sobre ponto, chega no outro final. Aqui no final também fiz um aumento, tá? E aí, agora eu vou fazer a próxima carreira, subo 2 correntinhas. Próximo ponto, eu faço um ponto. Ó. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. Tá bom? Aqui vai ser 8, não vai ser 10, senão fica desigual. Faço 2 correntinhas de separação. E agora sim eu faço 10. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, meu Deus, 7, 8, 9, 10. Faço 2 correntinhas, faço mais 10 e no último vai ser 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 com aumento. Faço 2 correntinhas de separação e fecho com ponto baixíssimo ali. Aqui eu vou pegar dentro desse espaço, faço um ponto baixo, mais uma correntinha como ponto alto. Depois faço mais 3 pontos altos, que vai totalizar aqueles 4 lá. Faço uma correntinha de separação, 4 pontos altos. Conto 1, 2, 3, 4. E aí, no meio dos 4 que a gente fez 4 pontos altos aqui, tá? Então, a gente conta 4. Faz 2 pontos baixos aí. Lá dentro do espaço, a gente faz 4 pontos altos. E aí, segue até a próxima ponta. Estou aqui já chegando na ponta. Faço 1, 2, 3 e 4. Conto 4 pontos altos. E aí, eu faço um ponto baixíssimo junto com o segundo ponto baixo, tá? Terminei aqui. Eu vou subir para a mesma direção ou voltando. Pontos baixíssimos até chegar lá no espaço do meio. Cheguei aqui, faço um ponto baixo e a correntinha. E aí, faço mais 3 correntinhas e sigo pro ponto baixo fazendo um ponto alto. 3 correntinhas, ponto alto. 3 correntinhas, ponto baixo dentro do espaço. Cheguei no final, fecho aqui no espaço, tá? Com ponto baixíssimo. Dentro do próximo espaço, vou fazer 4 pontos altos. No próximo, 2 pontos altos. E aí, próximo, 4 pontos altos. Só repetição mesmo, tá? Cheguei no final dessa carreira, só fechar com um ponto baixíssimo, tá? Vira o trabalho, sobe as correntinhas.
E sigo fazendo ponto sobre ponto até chegar ao final da carreira, sem aumento, sem diminuição. A próxima carreira, ela é do branco, e aí você vai fazer ela todinha sem aumento, sem diminuição. Fiz, tá? Ó, não teve nem aumento, nem diminuição, tá? Só tô trocando os fios aqui. E vamos subir pra carreira de cima, onde a gente vai contar 10 pontos, tá? Deixa aqui meu fio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vai dar certinho, porque na outra ali a gente fez a quantidade certa dentro dos espaços. Então, faço 2 correntinhas, mais 10 pontos, 2 correntinhas, mais 10 pontos, até chegar no final da carreira. Cheguei aqui, terminando aqui os meus 10 pontos. Pronto, faço 2 correntinhas e fecho com ponto baixíssimo. Viro o meu trabalho. Dentro do espaço, eu vou fazer um ponto baixo mais uma correntinha para subir a altura do ponto alto, mais 3 pontos altos. Assim. Aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5. Dentro do espaço, faço 2 pontos baixos. Próximo, 4 pontos altos. Mais uma correntinha. E 4 pontos altos. Sigo fazendo sem aumento, tá? Aqui no final, dando continuidade, faço 4 pontos altos. Uma correntinha e fecho ali no início do primeiro ponto alto. Viu? Fica assim. Viro meu trabalho. Dentro do espaço, vou fazer minhas correntinhas. 1, 2, 3. Faço ponto alto. 1, 2, 3. Ponto alto. 1, 2, 3. Ponto baixo no espaço. 1, 2, 3. Ponto alto. E sigo fazendo sem aumentos até o final dessa carreira. Chego no final, fecho com ponto baixíssimo. Viu? Dentro, subo 2 correntinhas, dentro do espaço, faço meus pontos altos. 3, 4, 5. Então, a gente vai começar um aumento daqui, tá? Dentro desse espaço, a gente faz 2 pontos altos. Ali no início ficou 6, a gente subiu 2 correntinhas e dentro do espaço nós fizemos 5 pontos altos. E aqui segue da mesma forma, 4 pontos altos. Acabou. No próximo, 4 pontos altos, 2 até no final. Chegamos no final,
fazemos 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. E mais um ali como aumento no final. Daí fecho. Subo 2 correntinhas. No próximo aqui, vamos fazer mais um aumento. E ponto sobre ponto. Chegando no final, vamos fazer o último ponto. E fechamos a carreira. Nessa carreira fizemos somente um aumento. E subo meu fio para chegar com a linha branca. Insiro minha linha branca. Fizemos 3 aumentos até agora, tá? Inseri minha linha branca. Fiz um e um aumento, viu? E sigo fazendo ponto sobre ponto, de ponto baixo. Então, temos 4 aumentos. Chegando no final dessa carreira, eu vou fazer mais um aumento nesse último ponto, tá? Fiz um ponto e um aumento. Então, fizemos 5 aumentos, tá bom? Fecho com ponto baixíssimo. E arremato esse fio. Chegando aqui, eu já vou subindo minhas 2 correntinhas, tá? Dou uma apertadinha boa aqui, pra ficar firme. E subo 2 correntinhas. E vou seguir fazendo pontos, tá? Aqui eu faço mais um aumento, então ficaram 2, 3 e 4. Faço 2 correntinhas de separação. E faço meus 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 correntinhas, mais 10 pontos, tá? Até agora eu fiz 6 aumentos. Chegando aqui no final, 2 correntinhas, faço 1, 2, 3 e 4 pontos altos. E aqui eu fecho com ponto baixíssimo, viu? Viro o meu trabalho. Laço, faço meus 4 pontos altos aqui dentro.
uma correntinha de separação, mais 4 pontos altos, conto ali no quinto, eu faço 2 pontos baixos e sigo até a outra ponta. Ó, eu tô fazendo aqui, ó, só que as próximas você vai seguir sem aumento, tá bom? Você vai fazer só ponto sobre ponto, então você vai seguir essa carreira aí, ó, esse motivo todinho, sem nenhum tipo de aumento. Depois vai fazer a parte branca e vai fazer mais 1, 2, 3 carreiras, que é quando chega na parte das correntinhas ali. Terminei, tá? Cheguei aqui na parte das correntinhas, tá bom? Eu fiz aqui um motivo todinho, tá bom? E mais 3 carreiras, 1, 2 e as das correntinhas. Já alcançamos a manga, então, o que a gente vai fazer para poder ficar certinho ali? Aqui dentro eu vou fazer pontos baixos, ó. 1, 2, 3 e 4 ponto baixo, viu? Aqui eu vou fazer meio ponto alto. Eu laço ele, puxo lá atrás, fica 3 na agulha, e aí eu puxo as 3 de uma vez. Ó, esse é o meu ponto alto. Fiz 1, fiz 2, 3 e 4. Aqui eu vou fazer um meio ponto alto novamente e um ponto alto normal. Assim. Agora, eu vou seguir essa carreira fazendo ponto alto normalmente até chegar lá do outro lado. E nas últimas 3 a gente fazer essa sequência aí de novo, tá? Então, tô fazendo 4 pontos altos aqui nesse espaço. No próximo espaço, eu faço 4 pontos altos novamente. Nesse espaço do meio, 2 pontos altos. E vou seguir sequência, tá? A gente chega lá na frente e a gente faz assim. Cheguei aqui, ó, pra acabar. Tá faltando esses 2 espaços de 4 e um de 2. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto. E um meio ponto alto. Aqui eu vou fazer 4 meios pontos altos. 1, 2, 3, 4. E aqui, pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Faço meu último ponto alto, ou baixo, desculpa, e fecho com ponto baixíssimo. Viu? Viro o meu trabalho. E até onde eu fiz o meio ponto alto, eu vou fazendo ponto baixo. Ponto baixo sobre ponto baixo. Dessa forma. Chegou aqui, ó. Faço outro ponto baixo em cima do meio ponto alto. No ponto alto, eu faço meio ponto alto. E aí, sigo fazendo ponto alto sobre ponto alto. Finalizando aqui.
ponto alto, no ponto alto, até chegar ali. No ponto alto, eu faço meio ponto alto, neste aí. No próximo ponto baixo. E sigo. Fecho com ponto baixíssimo. E pronto, fiz a minha manga, tá? Tô arrematando. Tá? E aí, ela fica assim, um pouquinho tortinha, que é pra encaixar certinho ali. Só que eu ainda vou fazer um detalhe dela ali em cima pra ela encaixar perfeitamente lá, tá? Aqui, ó. Vou pegar meu fio. Vou inseri-lo bem lá no início, lá no caso onde estava o meio ponto alto, tá? Insiro ele ali, onde estava subindo. Eu vou subir somente uma correntinha. No próximo, eu dou a laçada e faço meio ponto alto. No próximo, eu dou a laçada e faço meio ponto alto de novo. E aí, nos próximos, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Até do outro lado. Sobraram aqui, ó, os dois últimos pontos. E aí, eu faço meio ponto alto. Nesse aqui, vamos fazer ponto baixíssimo. E arrematar esse fio. Prontinho, ficou dessa forma, tá? A gente vai arrematar todos esses fios que ficaram pra fora, tá? E a gente vai grudar ela assim. Viu? Como tem uma parte que tem que ficar maior e outra menor. Porque a gente fez aquelas diminuições na manga. Aqui pra finalizar, eu preferi colocar um ponto baixíssimo aqui no final. Agora sim, eu vou finalizar aqui a minha manga, tá? A manga você pode fazer o aumento direto, aí vai a critério de vocês, tá? Ou pode fazer ela reta, só fazer a diminuição lá no final. É muito a critério. Eu preferi assim, achei que ficou muito bom, ficou bem disfarçado. Bom, o que que vai acontecer agora? Eu contei lá, tá? São 70 pontos que eu terminei lá na ponta. E agora eu vou pegar o meu fio azul e vou fazer pontos baixos aqui, ó, ao redor dessa manga. E vou contar 70 pontos baixos, que é pra casar lá com o outro, ficar mais fácil na hora de costurar. Então, eu insiro minha agulha aqui, bem aqui nesse meio.
Vou esconder logo esses 2 fios, tá? Então, puxo lá atrás, subo uma correntinha, que equivale a um ponto baixo. E vou contando. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5, no meu caso, até dar 70 pontos baixos. Tô no final aqui, já fiz a contagem necessária aqui. Vou fechá-lo com ponto baixíssimo e arrematar meu fio. Cortei. Olha como é que ficou. Se quiser usar como coletinho, né? Não fazer a manga também dá certo. Então, vou encostar aqui, bem no meio. Pegar a agulha de tapeceiro para fazer a costura. Eu deixei um fio bem grande ali no final, que é para poder fazer essa costura, tá? Insiro minha agulha aqui, minha linha. Prontinho. E aí, onde ela parou? Ela parou ali na curva, certo? Contar aqui quantos pontos tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tô no 9º. Então, vamos lá. Contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no 9º, eu vou inserir a minha agulha aqui. Pra juntar. Juntei. E aí não tem segredo. Você pega um ponto de um lado, insere no ponto lá do outro lado. Peguei de um lado, coloquei no ponto lá do outro lado. Viu? Assim fica bem melhor. Fica bem mais fácil, bem mais dinâmico. E aí, eu vou fazendo isso com toda a delicadeza do mundo. Pra você, se ter mais prática, pode fazer mais rápido. Chegando aqui no final da minha costura. Ó, deu certinho aí os pontos. Tô aqui no último. Puxo ele. E aí, vou fazer um arremate aí. Pego, insiro lá por dentro, puxo pra dar um nozinho. Deu um nozinho, só cortar ou puxar se tiver curto. E olha como é que ficou a costura aqui, ó. Desta forma. E se você pensa que terminou, ainda não, vou pegar minha linha branca aqui e fazer o acabamento da manga, que ainda faltou ele. Além de arrematar os fios, tá? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá na gola. Mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Só insere o fio em qualquer lugar. Vou fazer uma carreira de ponto alto e 2 carreiras de ponto relevo. Tô inserindo aí. Subo 2 correntinhas, ponto alto, ponto alto, ponto alto e ponto sobre ponto. Terminando a carreira de ponto alto, vou fazer minha carreira de ponto relevo.
Pego por trás, subo 2 correntinhas, pego pela frente, subo e faço ponto alto. E essa é a mesma dinâmica. Por trás e pela frente, por trás e pela frente, não tem segredo. A gente já fez lá na manga, também fez na parte de baixo. Então, é só repetir a mesma sequência. Eu fiz 2 aqui de relevo, fiz uma de ponto normal e 2 de relevo, então vou repetir essa mesma sequência lá. E aí, tá ficando assim, ó. A gente vai... Nós vamos, né? Colocar a outra manga e fazer os arremates aí do fio. E acaba a nossa peça, finalmente. É uma peça um pouco demorada para fazer pau adulto. É mais demorada ainda. Mas crochê em si já é demorado. Só que ela fica uma gracinha. Ó, como é que fica o acabamento em cima. Aqui na manga, como é que fica, ó. Se você quiser, você pode fazer diminuição para ficar mais apertadinho ainda na manga. Embaixo. Olha que coisa mais linda. Tá bom? E esse é o vídeo aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, compartilha, dá um curtir. E comenta se você gostou ou não, se precisa aperfeiçoar alguma coisa, se o vídeo tá legal, se a dinâmica do vídeo tá legal, se consegue ouvir minha voz, tá bom? A qualidade eu sei que não tá muito boa, mas eu vou melhorar porque tô com uns probleminhas aqui. Mas ficou assim, tá? Beijos e até a próxima.